Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, a frequência que toca a esperança. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e estou como presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília. E hoje eu tenho a alegria de receber a doutora Renata, que é coordenadora do Instituto Araiara. Ela é coordenadora jurídica do Instituto Araiara e nós vamos falar hoje sobre o PL da devastação. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a doutora Renata por estar aqui com a gente. A doutora Renata, que está sempre relacionada a causas de muita importância na agenda socioambiental, junto com o Instituto Araiara. O Instituto Araiara também é um grande parceiro que luta pelas causas ambientais. E é uma alegria ter você aqui com a gente. A sua saudação aos nossos ouvintes. Boa tarde, Ana Paula, a todos que nos ouvem. Antes de tudo, gostaríamos de agradecer o convite da Comissão Justiça e Paz e da própria Rádio Nova Aliança. Atualmente estou cuidando da parte de advocacy, então incidência política da Araiara, embora tenha essa formação jurídica, né? Estou coordenando o advocacy. Obrigada por nos receber e boa tarde a todo mundo. Acho que é super importante, Renata, você falar sobre o que é advocacy. Nem todo mundo conhece esse termo, né? E a gente pode aproveitar esse nosso espaço aqui na Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM, e também para os nossos acompanhantes, que eles que nos acompanham pelo YouTube e o Facebook, no arroba CJP Brasília, que nós temos também um público muito importante que nos acompanha pelas redes sociais. Se você pudesse contar para eles, então, o que que você faz, ia ser um bom início de conversa, porque hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o PL da devastação. O PL da devastação, ele é um projeto de lei que foi aprovado recentemente no Senado Federal e ele é conhecido como PL da devastação porque ele flexibiliza o licenciamento ambiental e, na prática, ele abre espaço para violações de direitos. É o projeto de lei 2159 de 2021, que seria um novo marco legal para o licenciamento ambiental no Brasil. A parte interessante que a gente vem tratar aqui hoje é que 70 dos 81 senadores e senadoras votaram nesse PL, né? Desses, apenas 13 votaram contra e o restante votou a favor. E a gente quer trazer informação de qualidade sobre esse PL, porque ele realmente é um projeto de lei que tem um impacto em a, toda a regulação, né, ambiental que ao longo dos anos foi sendo construída. A legislação ambiental brasileira é uma das mais avançadas do mundo, e o PL vem desconstruir essa tradição brasileira em relação ao licenciamento ambiental. Seja bem-vinda, doutora Renata. Você está envolvida diretamente com essas pautas, não é? Então, explica o que que faz alguém que trabalha com advocacy junto ao Congresso Nacional. E, na sequência, vamos começar o tema do nosso programa de rádio hoje, nosso programa de Justiça e Paz pela Rádio Nova Aliança, para tratar sobre o PL da devastação. Perfeito, Ana Paula. O advocacy, a gente costuma dizer que é uma das estratégias da sociedade civil, sobretudo, para fazer esse monitoramento, esse acompanhamento do que é que os agentes políticos eleitos têm feito, né? Porque, embora as eleições no Brasil sejam em 2 anos, no caso federal, em 4 anos, existe todo esse interstício de atividades que acontecem no dia a dia, sobretudo do Congresso, né? Então, o advocacy não se limita ao legislativo, também abarca o executivo, em certa medida até o judiciário, mas definitivamente o legislativo vamos dizer assim, o ponto focal das atividades de advocacy, que é esse monitoramento, essa incidência no que é que esses representantes eleitos têm feito, né? Que é algo que é um tipo de atividade que, infelizmente,
é pouco é, é pouco abordada, que é dada pouca atenção a esse tipo de atividade, mas é essencial porque para além de toda a população, indivíduos comuns, é importante essa coordenação da sociedade civil organizada, que é baseada na ciência, faça esse monitoramento de quais projetos de lei estão sendo propostos, quais estão sendo votados, seja em apoio ou em repúdio, né? Como é o caso do Pele da Devastação. É, tem gente, assim, vou te perguntar, Renata, por que que a gente chama esse PL de PL da devastação? Ótima pergunta. Esse nome do Pele da Devastação surge como um nome de campanha, né? Para facilitar a compreensão. É uma campanha que tem protagonismo do Observatório do Clima, que é uma rede de mais de 100 organizações que a Araiara integra, que tem esse propósito, né? Organizações que têm essa vocação de defesa do clima. E foi optada essa abordagem, né, facilitar, chamando de pele da devastação, porque na prática são esses os efeitos, né? Tecnicamente, é um projeto de lei que altera de maneira muito profunda o licenciamento ambiental do Brasil, que é importante destacar, é uma conquista. O licenciamento ambiental no país foi estabelecido no processo de redemocratização dos anos 80 e é o principal instrumento que a gente tem no direito ambiental, na política ambiental, de prevenir danos. Então, muito se fala de crimes ambientais, então, penas de reclusão por conta de supressão vegetal, por conta de questões envolvendo maus tratos a animais silvestres, mas quando a gente conversa assim com a população de maneira geral, pessoas comuns, muitas pessoas não conhecem o que é o licenciamento ambiental, que efetivamente é esse instrumento de prevenir os danos, de instituir esses mecanismos de controle, durante o processo de apresentação de um projeto de empreendimento, seja um empreendimento, dos poderes públicos, ou um empreendimento do setor privado. É importante a gente falar também que nesse projeto de lei a gente tem uma percepção, né? O projeto, o que que ele faz? Ele torna o licenciamento ambiental uma exceção em lugar da regra. E quando a gente fala licenciamento ambiental, a gente fala dos estudos que são feitos antes de uma determinada obra, de um empreendimento ser implementado. Então, nesses estudos, hoje a legislação brasileira, ela coloca claramente que as populações que estão no entorno desse empreendimento têm que ser ouvidas. O Brasil tem vários compromissos internacionais de que povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, eles têm que ser ouvidos antecipadamente num protocolo próprio, onde o que é esse empreendimento vai ser explicado de uma maneira acessível, em várias etapas, e que eles têm que ter acesso a uma caracterização do empreendimento de maneira detalhada para saber quais são as consequências para a vida desses povos e comunidades tradicionais. E a gente sabe que o licenciamento e as análises de licenciamento são a principal ferramenta para evitar o dano socioambiental que existe hoje no direito ambiental brasileiro, né? Nesse contexto do PL também tem o licenciamento autodeclaratório por adesão e compromisso, no qual o empreendedor não apresenta nenhum estudo ambiental ou relatório de caracterização do empreendimento, e essa passa a ser a modalidade que vai ser adotada como regra. Então, os riscos são muito elevados nesse modelo de licenciamento, né? Exatamente, porque o que é que está no coração do licenciamento ambiental? O controle pelo Estado, no caso as agências licenciadoras, seja o IBAMA a nível federal ou as agências estaduais, como no caso da Bahia, o INEMA, eh, entre várias outras, né, nas unidades federativas. E com esse licenciamento ambiental simplificado, o nível de controle estatal, controle necessário para avaliar quais são os riscos do empreendimento, entender qual é efetivamente a viabilidade, se o empreendedor de fato conduziu os estudos necessários, geralmente é contratado uma empresa de consultoria, né? Mas enfim, se
um empreendedor que responde por esses estudos, conduzir os estudos adequados, quais são os riscos desse projeto e licenciar ou não o projeto, né? É importante ressaltar que a agência licenciadora, no final da análise, pode licenciar o empreendimento, como faz com muita frequência, né? Então, o licenciamento ambiental não é uma proibição da atividade econômica, é uma organização da atividade econômica. Isso também a gente sabe que o impacto dessa mudança, né, na forma de licenciar é que ainda hoje a gente muitas vezes, quando acontece um desastre ambiental por conta de uma empresa, como se foi em Brumadinho, como foi em Mariana, o custo de recomposição dessa natureza, de até indenização das comunidades, ele é socializado, ou seja, a sociedade inteira paga esse custo. Mas o lucro que foi aferido nessa operação do empreendimento, ele é individualizado, ele vai apenas para a empresa. Então, ainda mais complexo, eles estão querendo que quem afere o lucro seja responsável também por regular a prática. E acho que nenhum país do mundo é feito dessa forma. Então, causa mais estranheza ainda. O pessoal falou muito também num novo pacote da destruição, né? Exatamente, assim, e os exemplos que a gente tem de países que têm uma política mais próxima a essa, de uma autorregulação, tem efeitos, assim, comprovadamente muito ruins, né? Estados Unidos, por exemplo, tem um modelo segundo o qual as próprias empresas classificam se determinada substância é perigosa ou não. Mas isso tem impactos muito grandes na sociedade, na saúde coletiva, com substâncias químicas que há anos empresas sabiam já do teor contaminante, mantiveram essas informações, em segredo, para só décadas depois a sociedade civil tomar conhecimento. Tem um filme muito bom baseado, em uma ação popular histórica, nos Estados Unidos, se chama Dark Waters, Segredo da Verdade, eu acho o nome, que é sobre o caso dos químicos eternos. Então, a empresa produtora do Teflon já sabia, há décadas, que o Teflon é um químico eterno, né, que bioacumula. As pessoas, quando em contato com o Teflon, esse químico, fica acumulado no corpo. E só por conta, é, desse controle, né, da própria sociedade, essa informação, assim, só fazendo esse arrodeio para falar assim, olha essa experiência ruim dos Estados Unidos, um país que tem essa política das próprias empresas se regularem na matéria ambiental em grande medida. Importante não repetirmos isso. Ana, você trouxe, vários exemplos, vários aspectos do pele da devastação, que oferem essa maior flexibilidade. Importante trazer mais um elemento. Agora, no Senado, foi aprovada uma emenda que institui a dispensa de licenciamento para projetos, estratégicos. Esses projetos estratégicos seriam, assim, de acordo com o texto dessa nova emenda, que altera o artigo 10º, caracterizar um projeto como estratégico e logo, dispensado de licenciamento ambiental, essa avaliação será feita por um conselho a nível do executivo que compreende que não, esse projeto é de interesse nacional, basicamente, então não precisa de licenciamento. Então a gente já vê aí um prognóstico muito negativo, caso o pele da devastação, realmente seja pautado na Câmara, mais uma vez, né, porque foi a casa iniciadora, está voltando agora do Senado, e efetivamente seja sancionado em sua integralidade. A gente percebe isso também. Imagina uma usina hidrelétrica como Belo Monte ser julgada, que seria esse projeto estratégico, e realmente a gente pode pensar, é um projeto estratégico, mas isso não significa que ela não deva passar por um licenciamento ambiental. Inclusive, o exemplo de Belo Monte, ele é muito emblemático, porque o licenciamento ambiental melhorou o projeto inicial enormemente, e ainda assim
ficou com as questões que todo empreendimento de grande porte desse tipo tem, né? Vamos dizer assim, existe um impacto, né, pessoal? E aquele que argumenta que tudo na vida, toda atividade humana tem impacto, ele está correto, mas tem algumas atividades humanas que têm mais impacto que outras. A gente não pode comparar igual foi utilizado durante a análise do PL, que você respirar tem um impacto. Realmente, respirar tem um impacto, ninguém está negando esse impacto. Agora, você comparar uma pessoa respirando com o impacto que uma hidrelétrica causa na sua implantação, é assim, é desproporcional. Ninguém está falando que quer regular a respiração humana. A gente está falando que quer regular obras que tenham um impacto de dano ao meio ambiente que seja tão elevado que a cautela tem que ser utilizada, porque, como eu mencionei, o custo para você recuperar o ambiente, ele é socializado, então a sociedade tem que poder interferir também, né? E aí, dentro desse contexto, tem essa fala do PL da devastação. Renata, eu queria que você contasse para a gente quais são as iniciativas que a sociedade civil organizada está tomando para divulgar o PL da devastação e o que a pessoa que está nos ouvindo agora pela Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM, ou pelas redes sociais do YouTube e Facebook no @CJP Brasília, o que elas podem fazer para se manifestar contrárias ao PL da devastação? Perfeito, uma ótima pergunta. Faz algumas semanas que houve uma série de mobilizações pelo Brasil, né, contra o pele da devastação. É algo que a gente tem ouvido muito dentro do Congresso, inclusive. Importante manter a sociedade civil mobilizada. Vão ter outros atos pelo país nas próximas semanas. Esses atos serão divulgados pelas próprias redes da Araiara. Então, no Instagram é Araiara Oficial, com Y, e também do Observatório do Clima. Então, é importante assim que a sociedade civil esteja nas ruas, mobilizada, manifestando sua reprovação ao pele da devastação, além de algo que a gente sempre recomenda, entrar em contato com o deputado federal que você elegeu, o senador que você elegeu, pelo próprio e-mail oficial, caso você não tenha o contato direto, a maioria das pessoas não tem o contato direto com o representante que foi eleito por conta de seu próprio voto, né? Mas o e-mail institucional está disponível no site do Congresso, então é importante enviar e-mail dizendo sou contra o pele da devastação. E só queria voltar um pouco, Ana Paula, você deu um ótimo exemplo é, de Belo Monte. É, Realmente foi um episódio que marcou muito a população e, sobretudo, as comunidades mais imediatamente atingidas, né? Sobretudo comunidades indígenas. É, e fazendo também uma relação direta com o pele da devastação, existe outra emenda que foi aprovada pelo Senado, que altera o artigo 10º do PL, que é sobre empreendimentos energéticos de maneira geral. Então, engloba hidrelétricas, né, como é o caso de Belo Monte, termoelétricas movidas a gás, movidas a carvão mineral, dispensando a apresentação de estudos de impacto ambiental, no caso de empreendimentos energéticos. Então, empreendimentos energéticos justamente são uma categoria de projetos com alto impacto, tendem a ter alto impacto, né? Grandes fazendas eólicas, grandes hidrelétricas, termoelétricas. Então, olha o cenário que está se apresentando para a gente. A gente está em um país no qual esses grandes empreendimentos serão aprovados sem apresentação de estudos. E para além assim do que a gente está vendo como prognóstico de impactos na sociedade, no ambiente, o que isso representa, né, a aprovação de uma lei com esse teor, o que é que isso representa com relação às convenções internacionais que o Brasil é signatário e a própria observância à Constituição Federal, né? O Brasil é signatário da Convenção de Diversidade Biológica, que obriga a realização de estudos de impacto ambiental, né? Então, existe uma coisa chamada agora de controle de convencionalidade.
o Brasil não pode manter leis que sejam incompatíveis com as convenções que ele tenha assumido, né? Muito menos aprovar leis que sejam inconstitucionais. Então, uma das estratégias que a gente tem usado como sociedade civil também tem sido questionado do ponto de vista jurídico, a inconformidade é, do conteúdo do PL da Devastação com convenções internacionais que o Brasil é signatário e também a própria Constituição Federal. Eu queria também aproveitar que a gente pode fazer aqui a divulgação, né? Nós vamos ter no dia 7 de julho o Diálogos de Justiça e Paz, que foi um evento onde eu conheci a doutora Renata. O Diálogos de Justiça e Paz é uma segunda-feira, dia 7 de julho, 7/7, às 19 horas, no Centro Cultural de Brasília, na 601 Norte, às 19 horas. Vamos ter o tema do Diálogos de Justiça e Paz de julho, é justamente ecologia integral e o PL da devastação. E os nossos convidados vão ser deputado Nilton Tato, que é o presidente na Câmara da Frente Ambientalista, e também o padre Jean Paul, que é o coordenador da campanha da Fraternidade deste ano de 2025, cujo tema é Ecologia Integral. Convidamos a todos para estarem junto com a gente no dia 7 de julho, segunda-feira, às 19 horas, no Centro Cultural de Brasília, na 601 Norte, no Diálogos de Justiça e Paz, que vai tratar do tema Ecologia Integral e Pele da Devastação. Também, no dia 13 de julho, vai existir um ato unificado nacional contra o PL da devastação. As informações de onde vai ser esse ato, que muito provavelmente vai ser no Eixão do Lazer, no domingo, dia 13 de julho, a partir das 10 horas da manhã. Mas acompanhe as redes sociais para saber exatamente os detalhes de como vai ser essa mobilização nacional contra o PL 2159, o PL da devastação. E só mais um aviso é que existe um site para pressionar o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, para que esse projeto ele seja revisto, ele seja revisitado e manifestando que as intenções, né, de um meio ambiente equilibrado não se refletem no texto do projeto de lei 2159 de 2021, que é conhecido como Pele da Devastação. E o site, esse site é não, desculpa, https dois pontos barra barra peledadevastação.org, tá? Se você colocar no Google Pele da Devastação, ele é o primeiro que aparece. E é https dois pontos barra barra PL da Devastação, Devastacão, né? Sem o C cedilha e sem o tio, ponto org. Doutora Renata, a gente já está terminando o nosso programa de hoje. Eu agradeço a interlocução e eu queria que a senhora se pudesse fazer assim um apanhado geral e motivar os nossos ouvintes a se engajarem nesse processo de combate ao péril da devastação. Qual seria a sua principal mensagem? Ana, que bom que você colocou aqui o link do site. Realmente é uma ferramenta importantíssima, porque, como eu disse, né, cada um pode acessar qual é o endereço de e-mail de seu parlamentar, mas esse mecanismo do site é maravilhoso, inclusive porque nossa estratégia no momento é persuadir o presidente da Câmara a não pautar o projeto, né? A gente vê como a estratégia mais importante. Mas é isso, assim, sobre motivação, né? É importante nos mantermos atentos, compreender que a batalha ainda não terminou, que ainda é possível barrar a aprovação desse projeto de lei, seja ele não sendo pautado na Câmara, seja futuramente com os vetos presidenciais. E, mesmo sem os vetos presidenciais, questionando a constitucionalidade no Supremo. Excelente, esse daí é realmente um papel importante que o Araiara vem cumprindo, Instituto Araiara. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela luta. E eu vou fazer agora aqui um disclaimer, né, de que a Rádio Nova Aliança precisa de doações para sua manutenção. Somos uma instituição sem fins lucrativos e que sobrevive da providência de Deus.
A ajuda de você, ouvinte, é essencial para que nossa missão continue firme e seguindo o propósito de evangelizar. O nosso Pix de colaboração é pix@novaalianca.org.br. Então, a chave Pix é pix@novaalianca.org.br. E siga também nas redes sociais do Instagram, Rádio Nova Alianca BSB, Rádio Nova Alianca BSB. Lembrando também que o nosso programa é um programa de justiça e paz. Nós temos os nossos canais nas redes sociais no CJP Brasília, no YouTube, no Facebook. Se você quer conhecer quem é que participa deste programa, quem faz esse programa acontecer, vai lá nos assistir, deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal, que já chegou a mil ouvintes, não é ouvintes, né? Mil acompanhadores nas redes sociais e a gente crescendo, o canal também leva essa mensagem cada vez mais longe. Eu agradeço a participação da doutora Renata, do Instituto Araiara. Doutora Renata, muito obrigada por estar aqui com a gente na Rádio Nova Aliança e mais um programa de Justiça e Paz. E a sua mensagem final aos nossos ouvintes. Nós que agradecemos, Ana. É sempre um prazer dialogar com a Comissão de Justiça e Paz. É, Nossa mensagem final é: continuem atentos. É, os representantes que hoje estão no Congresso estão lá cumprindo um dever para a sociedade e é importante que continuemos pressionando. Que coisa boa ouvir isso, saber que tem gente da sociedade civil que está atenta também, que a gente pode se juntar para somarmos nessa luta. Obrigada, doutora Renata. Vocês, na sequência, ouvintes, ficam com o comentário ao Evangelho da nossa querida Simone Furquim, que é teóloga e membro da Comissão de Justiça e Paz. E logo após o programa de Justiça e Paz, a semana, né, o programa semanal de Dom Paulo César, nosso arcebispo de Brasília, que encerra esse domingo com chave de ouro. Um grande abraço, uma ótima semana, uma semana repleta de justiça e paz. Olá, ouvintes. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 2, 41 a 51. Relata que aos 12 anos de idade, Jesus acompanha seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa e fica no templo conversando com os doutores da lei. Os doutores da lei ficaram extasiados com sua inteligência e com suas respostas. O texto finaliza dizendo que Maria conservava em seu coração os ensinamentos de Jesus. Hoje, a Igreja celebra o coração imaculado de Maria, mãe de Jesus. Por isso, nos convida a refletir o Evangelho de Lucas. Ao responder sua mãe sobre por que não os acompanhou na caravana de volta para casa, Jesus diz: não sabias que devo estar na casa de meu pai? Jesus reconhece a necessidade de ocupar-se com as coisas do Pai. Essa é a chave de leitura do texto, fazer a vontade do Pai. Conforme o evangelista, Maria não compreendia, mas guardava tudo em seu coração. Esta expressão é repetida por 3 vezes no Evangelho de Lucas, também no capítulo 1, versículo 69 e no capítulo 2, versículo 19. Isto significa dizer que Maria aceita, mesmo sem entender pela razão, pois prefere seguir seu coração, pois sabe que do coração pode entender melhor a vontade do Pai. E ela aumenta sua fé percorrendo junto com Jesus o seu caminho, seguindo-o como discípula, servindo como diaconisa e subindo com ele a Jerusalém, na sua paixão e morte. É o Evangelho de Lucas que nos informa o quanto Maria foi profetisa e corajosa ao cantar o Magnífica, dizendo: o Todo-Poderoso dispersou os homens de coração orgulhosos, depôs poderosos de seu trono, e os humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias.
socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia. Conforme o capítulo 1. Jesus bebeu desta fonte profética ensinada por sua mãe. Ao fazermos memória de Maria, é importante dizer sobre o papel da mulher naquela sociedade judaica. Na tradição judaica do mundo bíblico, a criança era educada pela mãe em casa até os 12 anos de idade. Compreendemos, portanto, que o berço de Jesus e os seus ensinamentos sobre a fé em Deus se dá pela mãe. Isto significa dizer que a teologia nasce na casa, a partir da mulher, da mãe, que vai fazer memória do Deus libertador do Êxodo. É uma teologia que nasce dos pequenos, dos debaixos. Jesus impressionou os doutores da lei porque fez memória a essa teologia. Que Maria, nossa mãe, também seja inspiração para toda a igreja caminhar com Jesus e estar a serviço de seu projeto de construção do reino do Pai aqui neste mundo. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos. Os direitos, também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado. Novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão. Justiça e